as unidades, fervilhando de entusiasmo, com suas proas assestadas em direção ao sol nascente, acolhendo excelentes equipes de instrutores e inestimáveis conhecimentos em seu bojo reforçado e protegido para realizar grandes missões. O clima é de bravura, fibra e dignidade, por saberem-se todos herdeiros de Shiva, o criador do yoga. Certeza essa que os impulsiona às mais árduas tarefas, com alegria no coração e entoando mantras ancestrais. O cheiro forte de incenso queimado mistura-se ao frescor do prana. Tudo isso são as palavrinhas que a gente trocou aqui. São só essas palavras. É pouquinha coisa. E olha como já mudou completamente o sentido. A formação da Uniyoga. Era a formação da frota, né? A formação da Uniyoga. Esta é uma época de egotismo e de deslealdade que constitui, e a deslealdade constitui uma constante ameaça. Portanto, é de suma importância zelar pela segurança das unidades. Com esse objetivo, as unidades agregam-se, formando a Uniyoga. A Uniyoga é organizada de modo a conservar o Satguru sempre a conduzi-la. Afinal, por ter desbravado e percorrido durante décadas o caminho que deve ser seguido, trata-se do mais experiente conhecedor dos perigos que se encontram na senda e é o mais apto a orientar os instrutores. Tipos de unidades. Integram a Uniyoga várias espécies de unidades, grandes, pequenas, pesadas, ágeis, antigas, novas, sólidas e frágeis. Independentemente do tipo, entretanto, há aquelas que não têm a capacidade de acompanhar o ritmo da Uniyoga e precisam abandoná-la. Há também as que conseguem segui-la, mas não concordam com sua rota traçada. Nesses dois casos, o diretor da unidade desgarrada terá optado por uma aventura solitária e desprotegida. Qualquer problema que surja, a unidade não encontrará apoio nas demais e enfrentará sozinha toda e qualquer adversidade. Por isso, grande parte dos diretores opta pelas facilidades, apoio recíproco e permuta de experiências que a Uniyoga oferece. Assim, a maioria mantém-se coesa e leal. A triagem dos praticantes. Era dos passageiros antes. O objetivo das unidades é conduzir praticantes. Como nem todos possuem aptidão para a missão a que se propõem, as unidades, antes de aceitá-los, os diretores aplicam um rigoroso processo seletivo, recusando os praticantes considerados inadequados para enfrentar os rigores da proposta. Cabe também à equipe de instrutores identificar a meta almejada pelos candidatos, para que ela não venha a descobrir. Ela quem? A equipe, né? Não venha a descobrir no meio do percurso que transporta praticantes equivocados ou potenciais incentivadores de discórdias a bordo. Muitos candidatos, ao tomar conhecimento das grandiosas aspirações da Uniyoga, abandonam a vida que vinham seguindo para tomar parte nesta instigante aventura. A conferência da bagagem cultural é igualmente crucial. Qualquer bagagem cultural inadequada pode comprometer inicialmente a segurança dos praticantes e depois a de todas as equipes de instrutores e a da própria Uniyoga. O teste mensal da bagagem cultural a cada final de mês. O teste mensal da bagagem cultural precisa ser efetuado repetidamente a cada final de mês para conferir se o praticante, ao longo do trajeto, manteve-se fiel à proposta da viagem ou se adquiriu alguma bagagem cultural proibida. O possível abandono em cada final de mês. Conquanto a Uniyoga avança confiante rumo à sua missão, a viagem é longa, muitas vezes árdua e tempestuosa. A equipe de instrutores tem a obrigação de motivar constantemente os praticantes, tanto para que concluam a empreitada e ainda... Isso não está bom, tem uma frase, essa frase não está bem construída. Tanto para que concluam a empreitada e ainda para que o façam com prazer. Como também para que o façam com prazer. Caso contrário, as turbulências, a rotina, o apego àquilo que deixaram para trás, ou mesmo as dúvidas quanto à existência do conhecimento, poderão fazê-los abandonar a unidade no próximo final de mês. A equipe de instrutores manter-se-á atenta às boas condições do trajeto, bem como aos inestimáveis, tais como inestimáveis conhecimentos, higiene das instalações e harmonia entre as pessoas, solucionando eventuais contratempos. Naufrágio da unidade. A
A disciplina em cada unidade depende muito da competente liderança do diretor e de uma boa equipe de instrutores. A efetiva integração da equipe de instrutores evitará o surgimento de motins. Qualquer conflito, deslealdade, insubordinação, abandono ou má conduta ou má condução da unidade poderá acarretar, em última instância, o naufrágio da unidade. A missão da Unioga. O objetivo da Unioga é conquistar o conhecimento, porém, durante a longa trajetória, cultiva a missão de transformar em instrutores aqueles praticantes que também estão dispostos a dedicar suas vidas à causa, bem como converter no devido tempo os instrutores em diretores. Assim, jamais perder-se-á de vista a razão de ser das unidades, bem como a da Unioga, com a consequente preservação da sua louvável missão. Isso foi escrito pelo professor Ricardo Mallet, que eu achei sensacional. Ele teve uma criatividade, uma paciência para brincar aqui com as palavras. Você viu, trocando ali uma meia dúzia de palavras, mudou a história completamente. E para quem não tinha uma noção de o que era a Unioga, as unidades, qual é a missão, o que a gente quer, aquilo ali explica direitinho. Então, vamos ver agora como é que a pessoa pode participar da Unioga. A participação pode ser por filiação ou por credenciamento. Antigamente, isto aqui se chamava franquia. Franquia todo mundo entende, né? Então é um termo que é muito bom para a gente explicar o nosso funcionamento. Acontece que nós ultrapassamos, nós já estamos lá na frente, nós ultrapassamos o conceito de franquia. Então a ideia da franquia já estava sendo um peso morto para a gente. Nós estávamos querendo correr mais e a âncora não deixando. Então cortamos a âncora, cortamos a corrente. Deixa para trás o conceito de franquia, nós já estamos lá na frente. Então a filiação é o seguinte: quando a pessoa não quer se franquear, deixa eu tomar uma coisinha, a leitura secou. Quando a pessoa não quer se franquear, por qualquer razão, então ela tem 3 opções de filiação. Ela pode se filiar como correspondente, como simpatizante ou como agregado. Se ele quiser se filiar como correspondente, ele poderá pagar por isso, ou ele poderá não pagar. O que você prefere? Se você tiver a opção de pagar ou não pagar, o que você prefere? Todo mundo prefere não pagar. Se você optar por esta forma, então quanto ele teria que pagar para ser correspondente? Ele teria que pagar 0,25 MP. Essa é a nossa moeda. Todo mundo conhece a nossa moeda? MP? MP quer dizer mensalidade padrão. A nossa moeda interna é medida por mensalidade padrão. Isso funciona que é uma beleza, porque vou contar como foi que isso começou. Eu já estava trabalhando na área há quase 20 anos e abri uma unidade aqui ao lado. Antes de comprar e construir esse prédio, nós ficamos durante um tempo na casa ao lado. E foi naquela fase em que a nossa mensalidade estava muito defasada, muito baixinha. Porque é aquela história, quem vai trabalhar com yoga geralmente é uma pessoa que não tem um espírito comercial, é uma pessoa que não gosta de burocracias, documentos, impostos, dinheiro, essa coisa arada toda que senão a gente teria ido para o mercado comum aí, para
para o comércio, né? Nós fomos fazer yoga e quisemos trabalhar com yoga porque a gente tem ideais diferentes, a gente quer ajudar, quer modificar o mundo, a gente quer construir uma outra realidade, a gente tem sonhos, né? Nós queremos fazer coisas diferentes. E aí a gente acaba cobrando muito pouco. Então fica já a advertência. Não adianta querer cobrar pouco, porque aí você não consegue fazer, não consegue realizar o seu ideal, não consegue ser útil a ninguém. Nem muito alto, né? nem explorar, nem desvalorizar. Tem que ser um preço certo, um valor certo. Por isso é que se estabeleceu aquilo lá. E aí, um dia eu fui ao shopping comprar uns bloquinhos para que o pessoal da recepção anotasse qualquer coisa, uns papéis bonitinhos, né? Aquelas papelarias, papel magia, qual é outra papelaria que tem assim, que vende papéis diferenciados. Bom, essas, vocês sabem, né? Essas papelarias mais refinadas e tal. A moça fez um pacotinho, alguns bloquinhos e tal, pacotinho assim. E na hora de pagar, eu descobri que eu teria que trabalhar o mês inteiro com um cliente para poder comprar um maço de papel de rascunho. Eu disse, tem alguma coisa errada? Não pode ser. Dali a pouco, fomos jantar numa pizzaria comum, popular, e o preço da pizza, eu tinha que trabalhar o mês inteiro para comprar uma pizza. Tinha alguma coisa errada, muito errada, havia algo podre no reino da Dinamarca. Aí o que a gente fez? Revimos os valores das mensalidades. Foi em 1980 e, sei lá, 80 e qualquer coisa. E criou-se então uma mensalidade padrão. Com essa mensalidade padrão a gente faz todas as contas. Você vai a um restaurante, aquilo que o restaurante cobra por um jantar é caro ou barato por o seu poder aquisitivo? Quantas mensalidades padrão custa? Custa 0,10%. 10% de uma mensalidade padrão, é muito barato. Então esse lugar você pode frequentar. Agora ele te cobra uma mensalidade padrão por um jantar. Espera aí, tem que trabalhar um mês inteiro para jantar? Não pode ser. Para mim não posso. Quer dizer, esse restaurante eu não posso frequentar. Você vai abrir uma unidade. Você vai alugar agora a sua casa. Quantas mensalidades padrão custa o aluguel? Então, se o seu aluguel custar 10 mensalidades padrão, isso é mole. É muito fácil você colocar 10 alunos. Mas se a mensalidade, se o aluguel custar a você 50 mensalidades padrão, também é fácil conseguir 50 alunos, mas espera aí, já começa a ficar exorbitante. 50 mensalidades padrão, você vai ter que trabalhar durante o mês inteiro com 50 pessoas só para pagar o aluguel? E adeus do dinheirinho? Então não serve, essa casa está cara. Então, pela mensalidade padrão, você vai verificando tudo o que acontece no seu mundo, no seu universo. Se você pode ou se você não pode. Se uma coisa está muito cara ou se ela está muito barata. E mais uma coisa, essa mensalidade padrão também serve para fazer as contas. Por exemplo, quanto é que se paga um supervisor? Se você colocar isso em reais. E quanto era em reais há 3 anos atrás? Quanto é em reais hoje? Já é o dobro. Então tem que ficar reajustando. Isso é muito antipático. Você tem que dizer para a pessoa, olha, aumentou. Ai, que chato isso. Não, então uma mensalidade padrão. Esse valor é indexado. E pronto, não se fala mais nisso. Da mesma forma, para efeito de filiação ao yoga. A mensalidade padrão, equivale a $100. Então aqui quanto é? Quanto é que está ali? Não sei fazer conta. É difícil assim.
Então vamos transformar isso em reais. Vamos fazer assim, ó. Então aqui dá tá certo? E se for simpatizante? Meia MP. Meia MP dá R$100. E se for agregado? Uma MP. E dá 200. Isso é a mensalidade padrão. Agora, a mensalidade sugerida é outra coisa. A mensalidade padrão é a mensalidade mínima que a unidade pode cobrar para não estar fora da ética. Se alguém, por exemplo, esses aqui não precisam estar nos padrões porque não é franquia. Se um agregado quiser cobrar menos do que aquilo que é sugerido, não tem problema nenhum. Mas se ele cobrar menos do que a mensalidade padrão, considera-se que ele está cobrando preços bis e que está fazendo concorrência desleal com os outros. Então, se ele é agregado, simpatizante ou correspondente, ele pode cobrar menos do que a mensalidade sugerida. O credenciado não. O credenciado precisa mesmo cobrar a mensalidade sugerida. Bom, mas se você resolver ser filiado correspondente sem pagar nada, então você não paga coisa alguma, mas faz uma compra de uma MP. Aqui 2 e aqui 3. Compra de material didático. E aí ganha a filiação grátis. Ainda ganha o produto. E ainda ganha o desconto dessa respectiva categoria. O desconto aqui é de 10%, aqui é de 20% e aqui é de 30%. O diretor, os professores e os alunos destas unidades terão estes descontos em cursos e eventos. E o diretor também tem estes descontos em produtos. E ele vai revender para os seus alunos e se ressarcir daquela compra. Está complicado ou não? Então, por exemplo, deixa eu ver quem. Nicole. Nicole vai se filiar. Aí você diz, bom, eu quero fazer uma coisa assim, bem baratinha. Ah, então é esse aqui, ó. O que você acha de fazer uma filiação pagando R$50 por mês? Você tem R$50? Tem. Agora, aí ela vai me dizer, mas eu tenho uma opção de não pagar. Eu prefiro. Então, tá bom. Então você vai comprar material didático do valor de uma MP, $100, R$200. Compra R$200 e tem 10% de desconto nessa compra. Revende para os seus alunos, recebe de volta os R$200 e ainda um lucrozinho. Então, quanto paga a Unioga um filiado na categoria correspondente, Nicole? Nada, paga nada. Pois se ele põe R$200, recebe de volta os R$200 e mais 10%, ele não pagou nada. Ele investiu, na verdade. Ele investiu, ele fez um investimento. Um investimento que deu muito mais retorno do que qualquer investimento hoje disponível no mercado de ações ou de investimentos em geral. Mas ele ainda podia ter o dobro disso, ou o triplo, dependendo do valor do investimento que ele fizesse. Estes aqui, os da filiação, não tem nenhum compromisso com a Unioga. Eles estão só afiliados. Tudo que eles querem é receber correspondência, descontos e outros benefícios que estão descritos no final do livro, programa do curso básico. Mas se ele optar por credenciamento, então ele é um credenciado,
Aí ele assina um contrato de credenciamento, ele compra esse contrato, né? Ele paga uma taxa equivalente a 100 vezes a MP, e aí ele tem a opção de pagar um determinado valor ou não pagar. Se ele fizer uma compra, ele não paga. Essa compra é de 50 vezes 10% da MP. É isso, né? Tá certo? São 50, porque está entrando um novo regulamento, é 50, né? Hoje ainda é 60, mas vai entrar 50, né? Hoje é 60 vezes 10% da mensalidade de cada aluno. Como mínimo. Na verdade, se tiver mais de 50, se tiver 60, paga sobre 60, se tiver 100, paga sobre 100. Então, é o número real de praticantes. Número real de praticantes vezes 10% da mensalidade padrão. Quanto é que dá isso? Faz uma continha aí de cabeça, é fácil fazer. Faz por 100. Faz uma conta aí. 50 vezes 10% da mensalidade padrão em reais. R$1.000. Então isso aqui daria R$1.000. Bom. Quanto é que a unidade de vocês paga para ser credenciado? Paga quanto? Nada. Nem eu fazendo assim. Não adianta. Não paga nada. Por quê? Porque paga 1.000 e tem 50% de desconto. Isso significa 100% de lucro. Porque se uma coisa custa 100 e eu lhe vendo por 50, você revende por 100, dobrou seu capital. Então, eles compram por 1.000, revendem por 2.000, dobrou o capital. Pronto, caiu o ovo de Colombo. É por causa disso que as unidades têm tanto sucesso. A cada vez que você contribui para estar dentro, a taxa de manutenção da franquia, você dobra o seu capital. Então, quem é que vai querer sair disso aí? Tem que ter tido um ataque neurológico, um problema qualquer, parou de funcionar, apodreceu as sinapses, aí, eu não gosto, briguei, não sei, não quero, blá blá blá. Pronto, teve aquela. Só assim, senão, com raciocínio límpido e claro, não tem condições, mesmo que a pessoa diga, olha, não gosto dessa gente. São exigentes, nojentos, mas eu não saio porque se eu ficar aqui eu estou ganhando. Pronto, é isso. Como nós ainda temos um tempinho, agora a gente vai conversar sobre assuntos mais iógicos. Iógico sabem que é termo errado, né? Nos Estados Unidos e nos países hispânicos utiliza-se muito esse termo, yogi, ou yogi. Alguém quer explicação sobre isso? Quem estava dormindo na hora que eu expliquei? Isso é engraçado, porque é um assunto que, para eu explicar, é chato. Para você escutar, é 2 vezes mais chato. Aí depois que eu termino de explicar, que você já dormiu, aí vem alguém e pergunta, daqui a uma semana, me explica como é que eu faço, que eu quero me filiar. Mas eu acabei de explicar semana passada. Mas sabe o que é? Na semana passada eu não queria. Você estava falando e eu estava olhando, mas não estava assimilando. Ninguém quer mais explicação, então? Posso apagar? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Pronto. Já era.
Então, os diretores de unidade aqui presentes vão ter o privilégio das perguntas. Nós temos alguns minutinhos. Pergunta do diretor, geralmente é a pergunta que interessa a todo mundo. Sobre yoga, sobre qualquer coisa. Vale tudo para esses minutos, nós ainda temos. Não é pergunta, é uma sugestão. É uma aula que eu vi há um tempão até, quando eu vim fazer estágio aqui há um tempão atrás. São 3 triângulos, assim, que é sobre a coerência filosófica ou ideológica do Swastika Yoga, do Tantra Samkhya. Tá. É boa aquela aula, né? Isso é uma explicação rápida. Nosso assunto é yoga. Mas o nosso yoga tem 2 bases, 2 raízes. Uma raiz é o Tantra. E a outra raiz é o Samkhya. Então o que nós temos aqui? Nós temos um casamento trigâmico, bilateral, em que nosso assunto é uma filosofia prática e que tem como base uma filosofia comportamental e uma filosofia teórica especulativa. A filosofia comportamental é de características matriarcais, sensoriais e desrepressoras, e a filosofia teórica é naturalista. Quando você tem uma estrutura assim, Tantra, Samkhya, Yoga, então nós sabemos que isto é um Yoga pré-clássico. É o Yoga mais antigo e que inclusive está extinto na Índia. Você não encontra mais. Você encontra referências históricas, lendas, mas você não encontra uma escola, você não encontra um professor dessa linha, porque ela era pré-ariana. Pré-védica. Consequentemente, isto foi excluído da história indiana, porque a história indiana começa aqui para cá, com a chegada dos arianos a mais ou menos 1500 AC. Chegam os arianos, provenientes da Europa Central, ocupam o território, segundo algumas teorias através de guerra sangrenta, segundo outras teorias apenas uma simples ocupação de um território que era de uma civilização já em decadência. Então, eles ocupam. Mas o choque étnico é inevitável. Quando 2 culturas se encontram, etnias diferentes, culturas diferentes, conceitos políticos, conceitos religiosos conflitantes, não tem jeito, eles vão entrar em choque. E, como os arianos eram guerreiros, quem saiu perdendo na história foram os drávidas, que não eram guerreiros. E aí, o Tantra, como é matriarcal, não é filosofia de